o teu povo, aqui está os teus servos, aqui estão, meu Pai, os amados do Senhor. Faça a tua obra, meu Pai, nesse lugar e na vida deles, na família, e em tudo, meu Deus, que eu colocar as suas mãos, que eles possam, meu Pai, obterem vitória, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Dê glória a Deus. Nós sabemos forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Poder sentar. Quem está na fé, amados, levanta as mãos. Está na fé mesmo? Então vai ficar mais ainda. Vai ficar mais na fé ainda. Quem está fraco hoje? Aqui. E aqui. Quem estiver fraco vai ficar mais forte. E quem estiver forte vai ficar mais forte ainda, Maico. Amém. Você vai ficar forte na fé. Você vai lutar e vencer. Amém? Então o tempo é hoje de você vencer as suas guerras. Amém, amados? Quem crê nisso, amados? Amém. O tempo é hoje de a gente vencer as nossas guerras, porque nosso Deus é conosco. Amém? Você que trouxe a Bíblia, amados, abra aí inicialmente, lá em 2 Crônicas, rapidinho, amados, você que trouxe a Bíblia, 2 Crônicas, no Velho Testamento, depois de 1ª e 2ª Reis, 2 Crônicas, no capítulo 16, amém? Pega a Bíblia primeiro. Isso não. Para sério, está na fé. Amém? É isso aí. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Amém? Mas vamos começar, amados, o versículo 8. Versículo 8. Espírito Santo, nosso Deus, toma a direção da Tua palavra, nos abençoe, que o nosso coração, Pai, possa ser despertado ainda mais e fortalecido ainda mais nesta palavra, e assim possamos, meu Pai, crer e cumprir naquilo que o Senhor, meu Deus, nos revelar nesta noite, para a glória do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros? 2 Crônicas 16, 8. Ele diz, começando a partir do versículo 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, em quem? No Senhor. Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Amém? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o que, amados? Perfeito, totalmente para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, amados, aqui é um versículo, amados, de nós sermos motivados, né? Nós sermos, amados, animados a confiar ainda mais em Deus. Amém? Amém? Confiar ainda mais na palavra de Deus. Crer que a palavra de Deus, amados, nos traz a garantia, a certeza da nossa vitória. Amém? Por que Deus ele passa com seus olhos por toda a terra, amados? Porque Ele está procurando, amados, aqueles de cujo coração é totalmente dele, é perfeito, aquele coração que está, amados, buscando por Ele. Amém? E não fazer, amados, e não fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque toda vez que nós fazemos
algo que desagrada ao Senhor, nós estamos nos comportando como um louco, amados. É uma loucura quando nós cometemos, né, erros, sabendo que nós estamos errados e não reconhecendo o caminho, e não reconhecendo que precisamos nos arrepender, não reconhecer que precisamos voltar à posição onde Deus nos colocou. Então, Deus, amado, Deus, Ele procura aqueles guerreiros, aquele exército, aquele povo, aquela pessoa que está com o coração, né, muito mais nele do que qualquer outra coisa que você possa desejar nesse mundo. Quem está entendendo? Aleluia. Amados, esse coração, Mike, esse coração, aquele coração da pessoa, mas que ama tanto a Deus, que quer tanto a Deus, fazer a vontade muito, né, de Deus, que quando ela é tentada a pecar, a vontade de querer fazer a vontade de Deus, né, ultrapassa da vontade de querer o quê? Pecar. Dá vontade de querer errar. Dá vontade, aquela vontade de querer fazer a vontade da carne, fazer a vontade, amados, né, do pecado, da injustiça, né? Por quê? Porque ela sabe que essas coisas só traz derrotas, só traz loucura. Então a vontade é querer servir a Deus, de querer fazer a vontade de Deus, faz com que ela, né, ela sobressaia, né, sobre todo desejo de pecar. Amém? Sobre todo desejo de pecar. Então, se a pessoa não tiver, amados, esse coração desejoso, muito mais do que pensar em pecar, do que pensar, mas fazer aquilo que afeta nosso corpo, aquilo que afeta nosso espírito, aquilo que afeta nossa alma, mas, né, em detrimento com o Senhor, com o coração de Deus, a gente acaba caindo na loucura e desviar da presença de Deus. Então a vontade da pessoa de querer servir a Deus é muito mais da vontade de querer cair em tentação, porque todos nós somos tentados, todos nós sentimos fraquezas, mas a vontade de servir a Deus é muito mais além. É só pense em fazer a vontade daquele Senhor que o chamou, o Senhor que libertou e o Senhor que trouxe alegria e paz. Amém? Então, Marcos, se você desejar Deus, se você querer Deus, Deus ele vai te libertar. Deus vai mudar a sua vida, amados. Deus vai transformar o seu coração. Deus vai transformar aquilo que você pensa que não tem mais jeito, mas Ele tem poder. Ele vai tornar aquilo que é impossível, tornar possível na sua vida, amados. Porque Deus é Deus fiel. A palavra dEle está aqui, amados, para todos nós que examinar, né, que procurar, que buscar, né, pelo conhecimento, entendimento daquilo que Deus quer falar para todos nós, amados. Cada um de vocês tem uma palavra de Deus para mudar a sua vida. Tem ou não tem, amados? Tem ou não tem, igreja? Cada um de vocês tem uma palavra que Deus quer mudar a sua vida. E essa palavra, Mágico, é que pode transformar seu coração. E essa palavra, Henrique, é que pode transformar a sua vida. Essa palavra, Nido, é que pode, né, restaurar a sua vida. Trazer, amados, cura, trazer vitória, trazer, né, uma mudança cada vez mais, né, uma mudança assim cada vez mais, né, de querer agradar o Senhor, de querer ser uma pessoa realmente que sirva a Deus com um coração desejoso, um coração transformado, restaurado. Então, é a palavra de Deus, amados, que faz toda essa revolução dentro do espírito do homem. Por isso que o homem tem que crer e confiar na palavra de Deus. Porque quando o homem está distante da palavra de Deus, ele se enfraquece. Quando o homem está distante da palavra de Deus, ele passa a não querer, né, fazer aquilo que Deus está revelando, algo poderoso, algo que ele pode manifestar, para que ele possa, né, subir em um nível de intimidade com Deus, em nível, de alcançar, né, grandes vitórias, grandes bênçãos, grandes, né, efeitos, né, que Deus tem de maravilhas para cada um de nós. Quem está entendendo? Porque Deus é maravilhoso, amados. Então, Deus, amado, Ele procura um coração assim. É esse coração que Deus está procurando. Um coração que deseja fazer mais a vontade de Deus do que o desejo de pecar. Desejo do vício, desejo do álcool, desejo, amado, de querer sair da igreja, desejo, amado, de querer, né, para o mundo, desejo, amado, de não querer mais, amados, buscar a Deus. Muito mais, amados, porque
É isso que faz com que chama a atenção do Senhor. É o desejo por Deus, amado. É o desejo por Senhor Jesus. Quem está entendendo, amados? Então, esse coração nós vamos estudar, amados, em Atos, vamos lá, em Atos capítulo 16. Atos capítulo 17. Amém? Atos capítulo 17. Amém, igreja? Atos capítulo 17, Maico. Por que, amado? Deus quer um coração assim, amados. Porque Ele sabe que servir a Deus não é fácil. Entendeu, Gerson? Porque não é fácil servir a Deus. Não é fácil, Maico, fazer a vontade de Deus. Por isso Ele quer um coração totalmente desejoso de querer esse Deus mais e mais na vida dela. Mais e mais, amados, manifestando na vida dela. Por quê? Porque ela quer conhecer esse Deus, quer conhecer essa obra, ele quer conhecer esse poder. Porque Deus é o Deus todo-poderoso, então ela deseja conhecer esse Deus de poder. Porque ela sabe que a luta não vai ser fácil. A partir do momento que você decide por Jesus, você passa a travar uma guerra espiritual. Amém, amados? Você passa a travar uma guerra espiritual, batalha espiritual. Você passa a lutar contra, amados, né, contra as forças do mal. Isso tem pregado no último culto, amados. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você passa a entrar em uma guerra espiritual. Amém? Você passa a andar, mas lutando contra a tentação, contra você mesmo, contra o mundo e contra o diabo. Entendeu, Maico? Então, quando você decide por Jesus, você já entrou no campo de batalha. Não se engana, amados. Não se ilude. A partir do momento que você pega a Bíblia para ler, você está entrando no campo de batalha. Porque quando a pessoa pega a Bíblia para ler, dá sono, dá cansaço, daquilo. Mas é uma batalha, mas que a pessoa vai lutar. Ela tem que, né, alcançar aquilo que ela mais deseja de entender, né, a vontade de Deus para a vida dela. Amém, igreja? Então, para vencer Satanás, para vencer o diabo, mas a pessoa tem que querer muito mais, né, de querer muito mais do que a vontade dela servir ela mesma. Porque ela quer servir a quem? Ao Senhor. Porque ela sabe, mas que o diabo, ele vai fazer de tudo para desanimar a pessoa. Porque, como diz Efésios, amados, capítulo 6 e 10, que nós devemos o quê? Nos revestir do Senhor na força do seu poder. Amém? Por quê? Porque a gente, amados, precisa da armadura do Senhor. Porque a nossa luta é contra carne e sangue. A nossa luta é contra quem? Contra os principados. Né? Contra quem, amados? As potestades. Contra quem? Contra os príncipes das trevas que atuam nesse séculos. Contra quem, amados? Contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, esses são esses demônios, amados, que a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor Salvador, ele vem os principados, vem a potestade, vem os príncipes das trevas, vem as hostes espirituais da maldade que atuam nessas regiões, celestiais. É onde você ora e você não tem resposta. Você ora e parece que sua vida não muda. Você ora e você não alcança a cura. Você ora e você está na mesma coisa. Você está amarrado, preso ao vício. Você está preso, amados, preso a você mesmo, ao seu orgulho, ao seu entendimento, né? Ao seu coração, aos seus pensamentos, às suas vaidades, né? Ao seu eu. Então você está preso. Então, quando você, amado, enquanto você não romper, né, essas regiões celestiais, você não consegue alcançar a resposta de Deus. Amém? Aí, amados, por que Deus, amados, quer que a gente tenha um coração perfeito? Para justamente você busca a Deus de todo o coração, você passa a romper essas regiões celestiais. Amém? Você passa a romper contra as hostes espirituais do mal que atua nessas regiões. Então, quando você rompe e rasga essas regiões, então você passa a ter os céus abertos e Deus vai trazer o quê? Luz. Para dar o quê? Para dar esperança, né? E vitória às suas orações. Amém, amados? Quem está entendendo?
Então, somente, amados, com o coração, né, que deseja realmente buscar Deus, ela luta e vence contra esse mal. E a gente não está brincando, amados, de crente. A gente não pode estar brincando com o Evangelho. A gente não pode estar brincando nem com o diabo e nem com o próprio Deus. Porque eles não brincam, eles levam a sério os seus intentos. Esses demônios, irmãos, eles trabalham 24 horas. Amém? 24 horas. É por isso que lá no versículo 13, que o Senhor diz, amados, né, que nós devemos nos revestir de toda a armadura para que possamos estarmos firmes contra quem? As astutas ciladas do maligno, amados. Então, qual é a característica do diabo? Astuto. Ele é astuto, ele é sagaz, né? Ele é hábil, amados. Ele é estrategista. Então, ele age na sua fraqueza. Ele atua no seu coração. Ele age na sua, amados, nos seus desejos. Porque ele é astuto. Mas ele manipula situações. E muitos caem no erro. Porque é justamente naquilo que a pessoa quer, naquilo que a pessoa deseja, naquilo que a pessoa almeja, naquilo que ela olha, naquilo que os pensamentos estão limitados, né, às situações do mundo. Então o diabo opera justamente nessas regiões. E muitas vezes a gente não percebe, e muitos de nós, amados, ouvindo a palavra, assistindo o culto, ouvindo a mensagem, até assistindo, amados, bem, até ver que a palavra de Deus foi uma maravilha, mas muitas vezes ela é vencida. Em situações que ela não deveria, né, vacilar. Então, vocês, amados, vocês são chamados para servir a Deus. E vocês foram chamados, amados, para poder rasgar esses reinos celestiais da maldade. Porque essas potestades, amados, eles só são vencidos com oração e poder. Amém? Coração e poder. Coração, porque você tem que orar, tem que perseverar em oração. E poder, quando você está revestido do Espírito Santo. Para que você quer o Espírito Santo? Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela não para. Toda pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela, mas ela se move. Ela atua, ela trabalha. É como disse, né, no culto passado, Eliseu pediu o quê? Uma porção dobrada. Então, você vai trabalhar muito mais. Se você ver na Bíblia, Eliseu fez muito mais milagres do que Elias. Fez ou não fez? Ele fez muito mais maravilhas no nome do Senhor Jesus na vida dele, mais do que Elias. Por quê? Porque aquilo que ele desejou, ele também trabalhou em dobro. É como o apóstolo Paulo, amados, ele trabalhou muito mais do que até os demais apóstolos. Por quê? Porque ele recebeu uma porção daquilo que desejava, de acordo com a medida que ele desejava em fazer a obra de Deus. Então, vai depender de como o seu coração está em Deus. Quanto mais o seu coração em Deus, mais unção você recebe. Quanto mais o seu coração em Deus, mais revelação o Senhor revela. Quanto mais o coração em Deus, mais você alcança a cura, restauração, libertação, né? E Deus vai te dando vitória, mais vitória sobre todos os seus caminhos que estiverem ainda que precisam ser aplanados. Então, em Atos capítulo 17, né? 17. Cadê, meu Deus? 17. A partir do versículo 1, vamos lá. Veja a história desse homem de Deus, amados. O quanto ele desejava fazer a obra de Deus. Ele sabia que ia passar por lutas, mas o coração dele é perfeito. É totalmente entregue ao Senhor. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre o quê? O que disputava? Se Paulo estava disputando, Henrique, é porque estava vendo que uma... O que sabe dizer? É porque era o líder da
Não, porque está havendo uma resistência. Amém? Então, se Paulo estava disputando, porque está havendo resistência. Está havendo um outro alvoroço. Está havendo alguém, amado, que está querendo bagunçar, está querendo, amado, distorcer o que Paulo estava querendo, né, pregar. Daqui que Paulo estava querendo, amados, que o povo entendesse sobre Jesus. Então ele diz assim, Paulo, né, tinha por costume ter com eles, e por 3 sábados ele disputou com eles sobre as Escrituras. Aí diz aqui, expondo e demonstrando. Expondo e demonstrando. Vamos lá, expondo e demonstrando. Expondo e demonstrando. É o que Paulo fazia. Por quê, amado? Porque ele sabia que havia uma resistência do mal. Havia uma resistência das trevas. Havia uma resistência, amado, naquele lugar. Porque aquele lugar que onde Paulo estava é um lugar difícil. É um lugar, mas onde a idolatria, onde a vaidade, onde os ranços religiosos estavam impregnados, amados, no coração daquelas pessoas. Então Paulo sabia, amados, eu sei que nesse lugar eu vou ter luta, nesse lugar não vai ser fácil, mas eu vou lá e vou pregar sobre Jesus Cristo, que Ele ressuscitou, Ele vive e que Ele é o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E todos vão conhecer que Jesus Cristo é o caminho que leva à salvação. Amém? Então o apóstolo Paulo, mas ele foi lá, ele foi lutar, mas ele foi determinado. Porque ele sabia que aquele lugar é difícil. Ele sabia que a guerra não era fácil. Então, por isso que ele expunha, ele demonstrava, né, que convia que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com quem, amados? Com Paulo e Silas. Sempre tem alguém, amados, com a pessoa, um amigo. Quem que lembra do último culto? Né? Aquele que, o amigo é aquele que está ali perto. Amigo é aquele que não desiste. Amigo, amado, aquele que faz aquilo que é determinado. Amigo é aquele que, nas horas mais difíceis, ele não abandona o barco, amados. Ele está ali sempre com aquela pessoa, está ali sempre com aquele homem, com aquela mulher, juntos, amados. Por quê? Porque eles sabem que um amigo ajuda o outro. E juntos eles vão vencer, juntos eles vão alcançar os seus objetivos. Porque Deus, amado, diz que com 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, então será com eles. Amém, amados? Então Jesus estava com Paulo, com Silas e com todos aqueles que se juntaram com Paulo. Aí diz aqui, amados. Aí diz aqui mais, aí. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então havia o que? Grandes religiosos. Mas os judeus desobedientes, aí a guerra aí, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, né? Amados, esse coração perverso, é um coração, amados, que é um coração de pessoas que não está totalmente de quem? De servir a Deus, mas para querer perturbar, para querer, amado, distorcer, para querer, né, bagunçar, para querer tirar a atenção das pessoas. As pessoas ali, amado, tem pessoas ali que estavam com vontade de aprender sobre Jesus, com vontade de aprender sobre a palavra, com vontade de aprender sobre o Evangelho, mas tinham pessoas que estavam querendo o quê? Distorcer, né? Pessoas que estavam querendo bagunçar. Então, esses homens de coração perversos, o que é que eles faziam, amados? Né? Dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasão. Procuravam que trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, não é isso, amados? Clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que é outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram.
E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas aonde, amados? Bereia, já saiu de um lugar, já foi para outro. Amém, amados? Já saiu de um lugar para outro. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais o que, amados? Esses foram mais nobres do que os que estavam na onde? Em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam o quê? O que é que demonstrava isso, né? Esse bom grado. Eles examinavam a cada dia o que, amados? Se essas coisas eram assim. O que é que a gente incentiva a igreja, amados? Que examine a Escritura, né? Que medite nas Escrituras, que procure as Escrituras, para ver o que é pregado é daquele jeito. Quem está entendendo, amados? Então, quando a pessoa recebe a palavra de bom grado, recebe a palavra de Deus de bom grado, então ela vai chegar em casa, vai examinar? Não. Eu fazia isso, amados. Mas eu fazia isso toda vez que terminar o culto, eu ouvia aquela pregação, amados. Puxa, essa pregação é forte. Essa pregação tem poder, essa pregação me chamou a atenção. Aí chegava em casa, depois do almoço, comia até depressa, blá, 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 né? E depois ia para o quarto e ia lá, né? Em cima daquilo que o bispo, o pastor pregava. Por quê? Porque eu tinha sede, amado, de conhecer e entender melhor daquilo que foi pregado. Quer dizer, você examinar a Escritura, você se torna uma pessoa nobre, ilustre, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Deus encontrou, mas um coração nobre, um coração desejoso de aprender sobre, né, aquela palavra. Então, esses foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam aquela palavra, examinando cada dia na Escritura, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens, mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada. O que é que eles fizeram, amados? Eles foram até Bereia. Para fazer o quê, senhor Gerson? Para querer bagunçar. Eles foram lá e excitaram multidões. Amados, o cara saiu do lugar. Supor que a igreja está aqui, Marco. Né? Se as pessoas aqui tiverem coração duro, não se converter, não tiver vindo, querer vir para os cultos, Deus vai soprar esse lugar e eles vão para outro lugar. Você quer isso? Eu não quero morrer, quero um lugar. Então venha para o culto. Amém? Venha para o culto, irmão. Não é porque senão Deus vai soprar. Olha o que estou dizendo. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Jesus vai soprar, mas se o povo continuar com o coração duro, Deus vai soprar. E a gente para outro lugar. Então, Paulo, amados, ele foi para outro lugar, na sinagoga de Bereia, pregou a palavra, encontrou um coração mais ilustre, mais nobre do que estava em Tessalônica. Por quê? Porque receberam a palavra de bom grado. Né? Por quê? Porque eles foram examinar a Escritura dia a dia. Quem está entendendo, amados? Dia a dia. O que é que Deus fala, amados? Medite na minha lei dia e noite. Amém, igreja? Crianças, vamos ler a Bíblia. Amados, vamos ler a Bíblia. Povo de Deus, vamos ler a Bíblia. De dia e de dia. Ou de noite ou de noite. Amém, amados? Para que tenhamos um coração como? Ilustres. Amém, amados? Um coração nobre, como diz o Senhor. Amém? Então, o que é que o Senhor, amados, diz aqui? Que esses homens, eles estavam sedentos por Deus. Porém, os bagunceiros de Tessalônica, achando um pouco, quando souberam que a palavra de Deus estava sendo pregada em Bereia, eles resolveram fazer o quê? Ir lá. Eles resolveram até ir lá, mas você vê que o diabo, ele não para. O diabo, ele quer perturbar os crentes. O diabo, ele quer perturbar a tranquilidade do povo. O diabo não quer que o povo ouça a palavra de Deus, amados. O diabo não quer. O diabo não quer que você, amados, pregue a palavra de Deus. Ele não quer que você conheça a palavra de Deus. O diabo, ele não quer que você tenha, né, que você tenha, amados, entendimento da palavra de Deus, amados. Ele não quer. Porque o diabo, amados, o que ele mais quer é deixar o povo, um povo sem conhecimento.
E Jesus disse, amados, que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Então, o que o diabo mais quer é que as pessoas vivem no engano, vivem assim, bebendo, né, sem vir para a igreja, sem vir para o culto, não lê a Bíblia. É isso que o diabo quer ver o mundo assim, o mundo apagado, o mundo na escuridão, um mundo em trevas, porque Jesus disse que o mundo jaz do maligno, mas nós somos um povo diferente. Nós estamos aqui vindo para a igreja, ouvimos a palavra, buscamos pela palavra, né, nós nos movemos pela palavra, e pela palavra nós vamos o quê? Anunciar Jesus Cristo. Pela palavra nós vamos anunciar quem é, Maico? Jesus Cristo. Quem está entendendo, amados? Pela palavra nós vamos anunciar Jesus Cristo. Foi o que Paulo fez. Paulo, pela palavra, estava anunciando que Cristo, ele ressuscitou. Amém? Aí diz aqui mais. 14. E no mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até onde, amados? Até o mar. Vamos se movendo de novo. É o reino em movimento. Mas Silas e Timóteo, outro amigo, Timóteo, ficaram ali. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas. Então, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem até onde? Ter com ele quem, amados? Quem é esse ele? Paulo, né? O mais depressa possível. Eles partiram, amados. Você vê, amados, Paulo estava, né, deu ordem, traga Silas, traga Timóteo, né, não me deixa não, porque o negócio aqui está pegando fogo, o negócio aqui não está fácil, né, eu preciso de mais companheiros, eu preciso, né, os obreiros comigo, eu preciso, amados, né, homens de fé, homens, amados, destemidos, homens poderosos, amados, de oração, poderosos, né, na palavra, poderosos, amados, na pregação, homens cheios de Espírito Santo, cheios de poder e de sabedoria, para que possamos, amados, desbaratar o diabo que está resistindo contra a pregação do Evangelho nesse lugar. Amém, amados? Então, esses amigos, amados, é que estão juntos. Não diga aquele amigo assim, pastor, você sabe que nós continuamos nossa amizade, continuamos seu amigo, mas eu estou saindo porque, né, lá, né, a igreja é maior, a igreja... Não, amados. Não é questão de perder a amizade ou deixar de ter amizade, não, é questão de propósito, é questão de fé, é questão de estar junto, amados, numa batalha espiritual. Amém, amados? Nós temos aqui, amados, obreiros e membros, amados, né, escolhidos, né, a dedo por Deus. Até as crianças aqui, até as crianças foram escolhidos a dedo por Deus. Marcos, você foi escolhido a dedo por Deus. Sou Muniz, você foi escolhido a dedo por Deus. Como é o nome dela? Né? Lena, você foi escolhida por Deus. Gerson, Henrique, né? Débora, Franciele, vocês foram escolhidos por Deus. Quem está entendendo, amados? Você foi escolhido por Deus para estar junto com quem, amados? Né? Com o propósito da fé, com o propósito que Deus, amados, derramou sobre suas vidas. Deus, amados, só derrama propósito daqueles que têm sede por Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus, daqueles que foram chamados por Ele, amados. Aí Ele vai derramar, manifestar, operar o propósito dEle no coração da pessoa que está entregue a Ele. Amém? Aí diz aqui mais, amados. Versículo. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Por quê, amados? Ele estava sendo comovido porque estava vendo a cidade cheia de idolatria. Mas quando a pessoa está cheia, está com o coração cheio de Deus, amado, um coração, amado, totalmente de Deus, ela vê, amado, ver a situação de uma pessoa que está caída na bebedice, ver as pessoas na idolatria, ver a pessoa, amado, no vício das drogas, né? A pessoa, amado, está ali, né, desviadas, apagadas, pessoa, mas, né, vivendo, né, numa vida mais distante do Senhor, pessoa, mas que precisa ali ser resgatada por Deus, o diabo brincando, né, brincando e pitando certo na vida daquela pessoa, mas brincando na vida, com a vida daquelas pessoas, destruindo suas famílias, destruindo os seus lares, mas colocando engano, mentira. Então, amados, quando você vê, né, esse tipo de situação, você fica comovido no espírito, amados.
Então Paulo, amados, ele estava como? Comovido, ele não aceitava aquilo. Como é que pode esse lugar assim? Como é que pode? Não, você prega a palavra e não vem ninguém, você prega a palavra e está a mesma coisa. Parece que o diabo está sendo mais forte do que o povo que está cheio de Deus. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, porque a palavra de Deus é poderosa, então vai rasgar todas as trevas e vai operar a luz, porque a luz propaga sobre as trevas. Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor é a grande luz e a luz propagou nas trevas e o povo, então esse povo vai ver essa grande luz. Amém? Então, os doentes foram curados, os cegos passaram a ver, os surdos passaram a ouvir, as pessoas coxas se levantaram, os demônios saíram delas, né? Então, as pessoas estavam mortas nas trevas e operou a vida. Então, nesse lugar vai acontecer, e eu decreto, né, a bênção profética sobre esse bairro do Santo Mãe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados? Então, a pessoa fica comovida vendo a situação assim. Então, o que é que nós devemos fazer, amados? Nós devemos rasgar nosso coração e ter, amados, à noite oração, e ter, amados, um momento de consagração à palavra, e ter um momento de consagrar o seu espírito, amados, né? Seja um tempo de jejum, ou seja um tempo, amados, né? Que você vai se colocar, amados, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Senhor, eu preciso descobrir o que é que o Senhor quer de mim. Eu quero ter um coração, meu Pai, cheio de Ti, para que eu saiba, né, como fazer a Tua vontade. Porque até o momento, amados, a gente não consegue descobrir a vontade de Deus se a pessoa não descobrir a palavra. Não lê a espada. Não lê a espada. A pessoa não, como é que a pessoa vai manusear a espada se não for ao treinador? Quem é o treinador? O Espírito Santo. O Espírito Santo que ensina porque a espada do Espírito é a palavra. Então, se você, amados, quer ser um bom, quer ser bem instruído na palavra, então vá até o Espírito Santo, que ele vai te instruir, ele vai te ensinar a como manejar o que, amados? A palavra. Contra quem? O diabo. Mas quem está entendendo, amados? Você só vence o diabo com a espada. A espada é o que, amados? A palavra. A palavra é a espada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que te capacita, que treina você, né, quando você está com a palavra. Amados, no versículo 14, se não me engano, de Efésios, diz, né, no capítulo 6, que nossos lombos têm que estar cingidos com a verdade. Os nossos lombos, o que é lombo, amados? Né, o nosso corpo, né? A nossa vida espiritual tem que estar cingido com a verdade. E a verdade é essa, mas está o quê? Está relacionada com a verdade, com a palavra que digo. Então a palavra de Deus, amados, tem que ser o quê? Tem que ser a espada do Espírito. Então, se você não está manuseando bem, né, a espada, é porque você precisa entregar, né, entregar as suas mãos, a sua vida, àquele que vai te instruir, aquele que vai te ensinar, porque Jesus diz, Ele vos te ensinará toda a verdade, e ainda vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Deus prepara você para o presente e para o futuro. Quem está entendendo, amados? Porque Deus, ele tem uma visão lá na frente, você tem uma visão aqui. Então, somente a palavra que vai te revelar, te ensinar a combater hoje e combater amanhã. Porque a palavra é uma revelação divina a todos aqueles que desejam conhecer dessa palavra. Então, o que é que aconteceu aqui? Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias, amados, na praça, com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, está vendo? Contendendo. Uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levar em Areópago, dizendo,
poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Mas quando a pessoa está meditando na palavra, quando a pessoa está ali, né, comendo a palavra, então a pessoa passa a ter o quê? Dúvida. Uma vez conversei com o Juninho. Júnior, se você estiver meditando na palavra, qualquer dúvida, você vem a mim. Amém? Qualquer dúvida, você vem a mim, porque toda pessoa que busca pelo conhecimento da verdade, ela passa a ter dúvida. Amém, amados? Uma vez, Nilo, né, ele perguntou, pastor, né, as pessoas que morrem, ela está como? Ela está dormindo, está assombrada, está como? Não, ela está assim, assim, assado. Foi ou não foi? Foi. Por quê? Porque uma palavra, mas surgiu na mente dele e ele teve uma dúvida. Então aquilo ali incomodou o coração dele. E numa oportunidade ele perguntou, pastor, como é, né, depois da morte? A pessoa fica dormindo, né, ela fica no céu, ela fica em que lugar? Amém, igreja? Por quê? Porque a palavra, mas, nos traz curiosidade, né, Luan? Né, se Luan estiver meditando, mãe, eu não estou entendendo essa palavra, né, o que é que está dizendo? Né? E se por acaso a mãe não souber o que está dizendo, vai procurar quem? A pastora. Né? Não é isso, Nido? Então, Deus, amados, Ele nos revela, Ele nos ensina, quando você quer conhecer da palavra. Amém? Vamos lá. Mas o diabo não quer, não. O diabo não quer, não. O diabo só quer que você não conheça a palavra. Aí, versículo. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, não é isso, amado? Senão de dizer e ouvir alguma novidade. Mas antigamente existia celular, internet, televisão. As pessoas se ocupavam de quê? Se ocupavam de quê? Se não existia. Conversando com o outro, de novidades. E aí? Né? E aí, que novidade você tem para mim hoje? Né? É como se ele pegou a novidade de Muniz, aí Muniz passa para ele. Mas se Muniz não tiver, Muniz vai pegar a novidade com o Gerson. O Gerson vai pegar a novidade com... E assim, né, um vai passando com o outro. Você está por fora, né? Então sai para lá. Né? E aí, Muniz, tem alguma novidade? Ih, rapaz, só fica só aí. Lena sabe que ele é conversadeira. E aí, Gerson... é com ele. Né? Rapaz, está rindo porque ele sabe de alguma novidade. Então, Nido, aí, alguma novidade? E quando ele está assim, é porque ele tem. Aí tem coisa aí. Então, eu vou lá. A quem, amados? Aí vou lá para Débora. E alguma novidade, Débora? Tem, porque está querendo esconder alguma novidade. Então, a pessoa, mas não se ocupava, mas de outra coisa, a não ser procurar por novidade. Sabendo disso, o que é que o apóstolo Paulo fez? Olha, o povo quer novidade. Mas eu vou dar novidade para eles. Olha o que é que Paulo fez, amados. Olha o que Paulo fez. Olha. Versículo. Aí. E estando Paulo no meio do... Obrigado. Aerópago, disse, homens, vocês querem novidades? Vão lá. Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto... supersticiosos, para não dizer assim, vocês são idólatras, né? Você só quer adorar imagens, né? Imagem de gesso, imagem de papel, imagem de madeira. Não, vocês estão muito supersticiosos. Vem cá, eu tenho uma novidade para vocês. Vamos lá, mas porque passando eu, né? Olha a sabedoria do cara, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito como, amados? Desconhecido, amados. Estava ali escrito naquele santuário, o Deus desconhecido. Então as pessoas queriam saber quem é esse Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, mas ele estava ali, ele tem que ter uma porta aberta para começar o quê? Pregar o evangelho. Pregar sobre o meu Jesus para essas pessoas. E aí ele viu ali um altar com Deus desconhecido, e vendo que as pessoas estavam ali, amados, né, confusas, sem saber o que significa esse Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo chamou a atenção desse povo, né, subindo ali pelo meio do Areópago.
Aí disse assim: ao Deus desconhecido, esse foi o Espírito Santo, né, que vos honrais e não conhecendo, é que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servir por mãos. Aí quer oferecer bala, quer oferecer flores, quer ornamentar a estátua, amados. Não, né? O Deus, o Senhor da terra, não é servido pela mão de homens. Por quê, amados? Porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. Então, por que Deus vai ser servido com a mão de homem? Não, Deus não precisa mais que você carregue Ele, né, em procissão. Deus não quer que você carregue Ele, amados, né, em missões, nos ombros, né, carregando um fardo pesado, que nem mesmo os sacerdotes, amados, supersticiosos e religiosos, conseguem carregar, mas quer que o povo carregue nos seus ombros. Isso é o que, amados? Idolatria. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: não, Deus não precisa mais ser servido por mão de homens, porque Ele mesmo é que dá respiração e a vida a todos. Amém? Vamos lá. E de um só sangue Ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua. Então, Deus conhece o limite da habitação que a humanidade vai estar na terra. Deus começou e Ele vai terminar. Quem está entendendo, mais? É isso que Ele está falando, né? Deus tem um tempo determinado para todos os habitantes da terra. Para quê? Para quê, amados? Buscassem ao Senhor, Maico. Para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus está longe de cada um de nós? Não. Então, qual é o nosso dever? Buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Então, o coração tem que estar totalmente... O coração tem que estar totalmente no Senhor, amados. Tem que ser do coração. Mas se faltar um culto, é porque você está deixando o coração faltando para o Senhor. Henrique, se você estiver faltando, amados, de buscar o Senhor, é porque você está em falta com o Senhor. Há alguma coisa, o coração ainda está, né, com certas reservas. Mas quando o nosso coração está totalmente cheio de Deus, a pessoa ela busca. Busca ou não busca? Busca, mas ela não consegue passar um dia sem buscar a presença de quem? De Deus. Ela não consegue passar um dia sem ter a presença, sem sentir, amados, né, a presença de Deus, né? Então ela quer orar, ela quer ler, ela quer buscar, ela quer estar, né, com o coração, né, em intimidade com o coração de Deus. Então vamos lá. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua. Quem é a geração de Deus aqui? Levanta as mãos. Dê glória a Deus. Aleluia. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos... Aí, as pessoas ficam imaginando, né, uma imagem, imaginando, mas uma estátua, imaginando um Deus. Não, mas Jesus é o Senhor, é Espírito, né? E é verdade, Jesus é Espírito vivificante. Então, pela fé, nós buscamos que a presença de Deus. Pela fé, mas nós oramos a Deus.
E a fé não é por vista, a fé é pelo algo que você não vê, mas crer que Ele está te ouvindo, mas crer que Ele existe, mas crer que você está falando e Ele está ali perto para te ouvir e te responder. Amém, amados? Então Paulo está dizendo, olha, esse Deus, Ele não é um Deus, né, que é feito, né, com pedras esculpidas, nem por madeira, e nem por artifícios, e nem por imaginação de homens. Esse Deus é o quê, amados? Vamos lá. Mas Deus, não tendo, amados, em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependem. Então o apóstolo Paulo, amados, foi guerreiro. Você vê que muitas pessoas são tímidas de pregar Jesus, amados. As pessoas que são religiosas na área da idolatria, na área do vício, na área da prostituição, na área dos ídolos, amados. Porque a idolatria não é apenas as imagens. A idolatria é a pessoa ser louco, né, por um time de futebol. Chega, né, ela briga com a pessoa, ela se mata por causa de futebol, por causa, amados, né, por causa de uma casa, de um carro, de uma herança. Então, o que acontece, amados? Né, Deus, Ele tem que ser o principal no coração da pessoa. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Amém, amados? No contrário disso, é idolatria. O contrário disso é idolatria. Mas o que é que Deus quer? Que anuncia o verdadeiro Deus, que anuncia Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor, mediador entre Deus e os homens. É Ele, Jesus Cristo. Ainda que você veja a resistência, que as pessoas contendem com você, que as pessoas não entendem, que as pessoas resistem, mas a palavra do Senhor tem que ser anunciada, tem que ser pregada. Foi fácil que o apóstolo Paulo, naquele tempo, não foi fácil, amados. E hoje é fácil? Não é fácil. É claro que você tem que pedir sabedoria a Deus para anunciar o nome do Senhor. Amém? Você vai ter resistência. Quando você sair daqui para pregar Jesus Cristo, você vai ter resistência. E se eu pegar, mas que só Jesus é o único Senhor e não tem outra senhora e outros senhores, apenas Ele é que nós cheguemos ao Pai, então você não vai se sentir uma pessoa né, surpreendida, porque se houver resistência. Se houver resistência, então continue, porque está agradando a Deus e está desagradando a quem? Ao diabo. Amém? Então, que as pessoas se arrependam, que o povo se arrependa, porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Você vê, uns escarneciam e outros ouviam. Então, Lena, se você estiver, né, anunciando Jesus Cristo, se 10 pessoas se escarnecerem de você, não desanime. Mas se uma disser assim, não, eu quero ouvir na outra oportunidade, então dê glória a quem? A Deus. Se você, no seu bairro, 100 pessoas estiverem te escarnecendo por causa da verdade, mas se 2 pessoas disserem assim, não, eu quero ouvir de novo esta palavra. Amém, amados? Então você vê que são poucos, mas muito mais as pessoas resistem. Mas isso é normal, mas por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, né, o Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles os outros. Então foi chegando as pessoas que estavam se convertendo. Certo, mas você vê que para essas pessoas se converterem, houve uma guerra, houve uma batalha espiritual. Mas está bem claro aqui o capítulo 17 de Atos. Você, Sr. Gerson, nós, não é fácil pregar o Evangelho. É uma luta. Você vê que pregando aqui já é uma luta, não é? É uma luta. Mas a gente tem que estar o quê? Tem que estar firme.
no que a gente fala, a respeito de quem você fala. Amém? A convicção de que a verdade que você diz, né, permanece. Ela tem que ser, né, o norte e a vida daquela pessoa que está te ouvindo. É a salvação da alma daquela pessoa. Então você continua pregando, porque o diabo ele não vai resistir. Mas cedo ou mais tarde, aquelas pessoas vão ser convencidas pelo Espírito Santo à verdade. Amém, amados? Nós possamos fazer a nossa parte. Mas a gente, amados, tem que nos revestir dessa armadura. E temos que ter um coração, amados, por isso aqui. Um coração de buscar a Deus. Um coração de buscar a Deus, amados. Por quê? Porque somente aqueles que estão, né, apegados com Deus, permanecem da batalha. Porque Deus ele precisa de exército, amados, com Ele. Deus não quer o exército com o pastor, não. Deus quer o exército com Ele. Exército para ir, por quê? Porque indo, você vai pregar esse evangelho, como, amados? Seja na forma de adoração, seja a forma do evangelismo, ou seja a forma, né, no poder da oração, ou seja a forma do conhecimento da palavra, na busca por Deus. Amados, quando você ora, você tira um tempo para orar, se você estiver orando para uma pessoa que está na beira do suicídio, Helena, você está livrando aquela pessoa da morte. Quando você ora, mas para alguém que está na devassidão da bebida ou das drogas, você está livrando aquela pessoa, mas de uma depressão, de uma vida arruinada pelo vício. Quando você ora por uma família ou por um casamento, você está livrando, mas, né, de uma contenda, de uma separação. Então, vai depender de como você está levando a sua oração, né, para o Senhor. Então, o Senhor vai ouvir e Ele vai te atender e Ele vai te honrar. Amém, amados? E Ele vai te honrar, porque no dia da sua angústia, no dia mau, quando você, Senhor, me ajuda, Ele te ajudará. Ele moverá a tua mão por justiça para te honrar e te socorrer. Amém, amados? Porque Deus é fiel, que quando nós fazemos por Ele, então nós temos, né, as nossas petições antes atendidas, porque Ele sabe que nós vamos passar por situações e que vamos estarmos na dependência desse Deus poderoso. Então, faça o que agrada ao Senhor, amados. Faça aquilo que o seu coração, mas possa demonstrar o desejo por esse Deus poderoso, por esse Deus maravilhoso, porque Ele é justo para te abençoar e para te livrar, né, de situações difíceis. Ele vai conceder a bênção que você precisa, Ele vai te conceder aquilo que você deseja, mas tenha paciência, continue orando e continue intercedendo uns pelos outros e conhecendo a vontade de Deus pela sua vida. Amém, amados? Essa é a mente, esse é o culto racional, oferecendo a Deus em sacrifício vivo o seu corpo, a sua vida no altar. E Deus, Ele vai te abençoar grandiosamente, cada um de vocês. Amém, amados? Então, esse bairro aqui precisa de oração de poder. Não só o pastor sozinho, amados, mas todos vocês precisam estar na mesma união de fé, na mesma união de propósito, guerreando. Amém? Quem está orando pelo seu pastor, levanta as mãos. Seguindo bem. Amém? Quem está orando pelos obreiros, levanta as mãos. Quem está orando pelo bairro, levanta as mãos. Amém, igreja? Então, amados, continue assim, entendeu, Gerson? Em nome do Senhor Jesus, você vai ver quanto Deus vai fazer grande obra nesse lugar. Porque é Ele que vai tocar no coração das pessoas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele move o coração das pessoas a buscar o Senhor. Ele move o coração das pessoas a buscarem ao Senhor, mas por causa do poder da oração. Paulo, Timóteo, Silas e outros, eles oravam, eles se consagravam à palavra. Por isso que eles venciam e deixavam a gente, né, curiosos de conhecer mais a quem? O Deus que ele estava pregando, esse Jesus, o Salvador do mundo. Amém, amados? Então, Paulo, ele se comovia, ele não aceitava aquele lugar imerso na idolatria. Não,
se está em essa idolatria, eu vou fazer diferença. Então vamos unir a equipe, vamos unir os obreiros, todos, e vamos entrar no propósito para esse lugar. Vamos romper barreiras, vamos fazer cair muros espirituais, vamos cair a cegueira, né, que cega o entendimento das pessoas a enxergar a verdade, e o diabo vai cair por terra, porque esse bairro pertence ao Senhor. Sergipe e a nação pertence ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Então você, amados, que tem sede por Deus, fique de pé em nome de Jesus. E você que está me ouvindo, amados, né, que você possa, nesse momento, entrar em oração conosco, e que Deus abençoe e derrame a unção sobre a sua vida, a unção do conhecimento e da revelação da verdade, e que o Senhor conceda a você muitas vitórias, muitas bênçãos, e que Deus possa te honrar, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, amados. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, essas pessoas que aqui estão, Senhor. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, meu Pai, nesse momento. Senhor, eu entrego, meu Pai, cada um, meu Deus, das suas vidas, Senhor, no poder das tuas mãos. Senhor, arranque, meu Pai, todo embaraço, meu Deus, que faz com que essa pessoa seja impedida de vencer. Que o Senhor conceda, meu Pai, vitórias, meu Deus, a cada dia, e ela possa vencer as suas batalhas, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, na vida dela e na casa dela, meu Deus. Eu declaro isso, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, sobre os membros, sobre os obreiros e sobre todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem, meu Pai. Que a luz do Senhor chegue nesta casa e faça resplandecer a tua glória neste lugar. As trevas sejam dissipadas, o jugo pesado, meu Deus, caia por terra, e toda a cegueira espiritual dessa família possa, meu Deus, seja arrancada, mas que venha ver a verdade e o conhecimento do nosso grande Deus. Vamos adorar o Senhor, amados, louvar o Senhor e nos encher do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em teu nome nos reunimos aqui. Glória a Deus. Vem reinar sobre nós. Sol